Bom dia, galera, que prazer a gente tá aqui nessa manhã, esse sábado maravilhoso aqui com vocês. O meu nome é Eduardo Rocha e hoje a gente vai apresentar o podcast com o Rafael e junto, como host, a Emily, minha querida amiga. E, gente, é o seguinte, a gente tá fazendo esse podcast em parceria com o Portal Negócio CG e com a Alagir Contabilidade Ágil. E esse podcast também é um oferecimento, graças a toda essa estrutura maravilhosa, graças ao Instituto Gerando Líderes. O instituto que eu, a Emily, o Rafael, participamos. Se apresenta, por favor. Primeiramente, é um prazer estar aqui sentado nessa mesa novamente, agora com o nosso convidado mais que especial. Sou Emily Weber. Vocês sempre vão ver minha carinha por aqui, tanto nos podcasts aqui do Portal e agora do Instituto. É uma honra estar aqui novamente. Seja bem-vindo, Rafael. Se apresenta pra gente. Muito obrigado, gente. Me chamo Rafael, tenho 18 anos. Eu sou uma pessoa apaixonada por desafios, novas oportunidades. Eu gosto muito de estudar, empreender, coisas assim. E sempre buscando melhorar sempre. Creio que nesse podcast aqui eu posso agregar com alguns assuntos com vocês. E é isso. Muito prazer também estar aqui com vocês, Emily e Eduardo. Primeira vez aqui, poxa, muito bacana. E espero poder ter mais oportunidades com vocês futuramente. É muito bom te receber aqui. É um prazer. Obrigado. E assim, a gente tá fazendo aqui um podcast de jovem para jovem. Então, quando a gente pensa que a gente traz você como convidado, a gente também pensa no empreendedorismo, na liderança e na criatividade. Rafael, qual que é a importância da criatividade? Cara, a criatividade, eu creio que seja uma das coisas mais importantes que tem, por exemplo, na carreira de uma pessoa. Vamos supor, a pessoa que está fazendo marketing. A pessoa tem que ter muita criatividade. A pessoa que vai fazer empreendedorismo, como você disse, que nem a pessoa vai vender. Se ela não tiver uma criatividade, às vezes, para iniciar uma conversa com a pessoa, para vender, ou uma criatividade, às vezes, para criar um produto, muitas vezes ela acaba se atrasando no mercado. E isso impacta muito, por exemplo, nas vendas de uma pessoa, no empreendedorismo, quando ela vai criar uma empresa, vai criar uma logomarca, vai criar o próprio negócio dela ali, sabe? Então, creio que a criatividade, cara, seja muito algo, tipo assim, crucial para a pessoa poder iniciar uma carreira com ela. E para você, Emily? Cara, não existe outra palavra além de algo crucial. Porque é algo utilizado no nosso dia a dia. E a gente vê que os jovens estão perdendo muito isso. Por aquilo de sempre buscar uma fonte rápida de dopamina, que faz com que, prazer instantâneo. Qualquer coisinha vai buscar prazer instantâneo e consegue. Hoje em dia, com o celular é muito fácil e acaba prejudicando muito essa autoridade, essa criatividade. Uhum. E eu acho que quando a gente pensa em fonte rápida de dopamina, a gente pensa também, às vezes, um pouco na insegurança. A criatividade, ela é positiva, só que quando estimulada. Quando a gente pensa ali no jovem, eu acho que às vezes, Emily, ele se sente muito inseguro até começar a agir. Existe um sentimento de que a criatividade, desde pequeno, é algo ruim. Sim. Porque a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser prático. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Eu lembro do meu primeiro ano do fundamental, a professora brigou comigo porque eu tinha um lápis que ele tinha todas as cores e eu pintei a árvore de vermelho. Sim, cara. Mas a árvore era minha. Porra, por que ela me encheu o saco? Eu era uma criança, por quê? O meu lápis era multicolor, eu tava arregaçando naquela prova. Sim. Isso era criatividade. Cara, que nem uma vez na escola também. Eu tinha que escrever um texto, tipo assim, retratando, se eu não me engano, um tema sobre diversidade. Eu acabei criando um mapa mental, tipo, muito mais, assim, temático, completo. sabe? Isso, colorido, por exemplo. Às vezes estava bem mais, como posso dizer, aconchegante de ler aquilo, sabe? E entender bem melhor o assunto. Mas aí a professora acabou brigando comigo e acabou, por exemplo, não aceitando minha nota. Tipo, a nota, no caso, minha atividade, entende? E, cara, eu vejo que isso é muito... Realmente, a criatividade parece que é muito cobrada, tipo assim, desde já o fundamental, por exemplo. E creio que, cara, as pessoas muitas vezes acabam matando a criatividade de uma pessoa. E isso é muito, muito ruim, sabe? Então, cara, eu creio que... Muitas vezes a criatividade da pessoa não acaba sendo levada, às vezes explorada, por conta de outras pessoas que não têm criatividade, entende? Por conta de querer esse padrão de, tipo, não, a árvore precisa ser verde. Isso. Que querer manter isso a todo custo, mas é uma criança.
Pra que você vai querer matar isso numa criança que tem um lápis com um monte de cor? Sim, a criança só quer colorir, ela tá com a mente fértil ali ainda, ela só quer se Ela não quer divertir, saber entende? se a árvore é realmente verde, não. E tipo assim, às vezes a árvore tem que ser redonda, tem que ser certinha, mas cara... É a minha árvore. Aham, não interessa, né? E às vezes quanto mais diferente, melhor também. Sim, mais Uhum. bonita. Sim. E eu acho que daí a gente acaba entrando num discurso de que a educação, cara, se ela não é bem direcionada, e isso você falou algo que eu achei bem interessante, não desenvolve. Às vezes a pessoa tem ali um QI superior, mas se ninguém enxerga aquele menino como prodígio, ele não vai se desenvolver. E a gente entra também num discurso, às vezes até do próprio Paulo Freire. Sem mérito político, sem ideologia, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho e o destino do oprimido é se tornar o opressor. Sim. Pra você, Emily, a educação é libertadora? De forma alguma. A educação não é libertadora e não é eficaz. Porque é igual a gente falou na semana passada. Não adianta você ter um auxílio jovem se você não ensina o jovem ao que fazer com esse dinheiro. Por isso que atualmente nós temos jovens que com os R$300 do pé de meia que ganham, estão jogando no tigrinho. Porque a educação não é eficaz, não funciona. Não adianta a criança saber ser um prodígio em matemática, em português, se ela não sabe se comunicar. Sim. De nada vai servir. Quando chega no mercado de trabalho, não é as notas que vão ver. É quanto ela se comunica, como que ela resolve um problema, como que ela consegue contornar uma situação. E isso vai tornar ela diferente. Não as notas no boletim, que é o que os pais cobram. E ali, puxando um pouquinho também desse gancho, da questão da aposta que a pessoa faz, eu vou dar um exemplo meu. Tipo, não no caso que eu fiz isso, mas eu, por exemplo, eu trabalho com um jovem aprendiz. Eu sou assistente administrativo de uma empresa que trabalha com jovem aprendiz. Então, eu tenho muito contato com esse pessoal muito mais jovem, entende? E acaba que eu veia direto, assim, às vezes o salário caía na conta da pessoa e muitas vezes ele acabava já praticamente gastando boa parte do salário dele em aposta, principalmente no tigrinho, jogos de azar, jogos de futebol. Tipo, é bem complexo isso, cara, por causa que parece que já desde, por exemplo, que nem você falou, a educação não é libertadora. Por conta que desde o ensino na escola não tem, por exemplo, educação financeira. Coisa que deveria ser abordada há muito tempo. E como não tem isso, as pessoas acabam que não cuidam, por exemplo, do próprio dinheiro dela, acaba se endividando muitas vezes. E muitas vezes jovem. Então, isso acaba destruindo a vida da pessoa, sabe? Sim. É. Eu já penso um pouco diferente de vocês, porque eu acho que o que não é libertador é a escola. A educação é. Então, muitas coisas que eu aprendi com livros, eu não aprendi na escola. Sim. Então, é uma forma de educação alternativa que eu encontrei para me desenvolver. E as coisas da escola, diversas vezes eu enxerguei como desafios. E era um saco. Sentar e ter que fazer páginas e páginas de folha de tarefa de matemática. Eu odiava matemática. Mas eu cheguei no terceiro ano, o professor falou, muito prazer, meu nome é Juliano Vec, eu sou professor de matemática, e se você não gosta de matemática, então você não gosta de dinheiro. Aí eu falei, entendi. É que eu não tinha um propósito. Por que eu ia estudar esse trem? Sim. Qual que é o seu propósito pra fazer o que você não gosta, Emily? Cara, o meu propósito é fazer o que eu não gosto. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. Independente se eu gosto ou não, tem que ser feito. Tem uma frase que eu gosto bastante. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, independente, eu tô gostando ou não, tá doendo ou não, vai ser feito. Às vezes eu posso não saber como, mas vai ser feito. Pra você, Rafael, como que é isso? Olha, eu concordo contigo nessa questão do... Por mais que eu não goste, deve ser feito. Principalmente as coisas que vai me agregar muito na minha vida. Por conta que, por exemplo, às vezes você acaba até se acostumando, que nem ler um livro. Eu não tinha o costume de ler livro, eu odiava, inclusive, ler livro. Enquanto que eu não tinha essa prática, sabe? Então, acaba que quando você começa a fazer aquilo, não automaticamente você gosta, mas se você mantém a prática naquilo, a consistência, a resiliência naquilo, você acaba que você se acostuma. E você pode realmente gostar daquilo, como realmente ler um livro.
ou fazer outras coisas que realmente possa agregar na sua vida, entende? E eu acho que também a gente entra nessa questão de consistência. Eu até anotei isso, né? A criança faz o que quer e o adulto faz o que é preciso, porque no esporte é bem assim. Poxa, a gente precisa ter uma consistência. O cara vai fazer o esporte, ele precisa ali ter uma regularidade de treinos. Ele precisa ali ter uma alimentação balanceada. Certo. Dormir cedo, acordar cedo, treinar. Qual que é a importância do esporte, Rafael? Nossa, cara, essa daí eu creio que eu posso responder legal, por conta que eu praticava esporte, eu fazia futebol, atletismo, vários esportes, entende? Então é realmente isso que você falou, tipo, de dormir cedo, acordar cedo, ter uma alimentação boa, porque qualquer coisinha pode influenciar, cara. E a questão do esporte, eu vejo que é algo muita saúde, muita saúde mental, inclusive, não só física, como muitos pensam. Então, eu creio que esporte é uma coisa magnífica, tipo, é algo muito bom, sabe? Eu amo falar sobre esporte por conta que, cara, é uma das coisas mais legais, sabe? Tipo, além de você se divertir, você tá se beneficiando com algo, entende? Então, mas realmente, cara, sobre essa questão da resiliência, da prática da pessoa, se ela não mantiver a prática, ela, por exemplo, fica pra trás. Então, é algo bem muito bacana, entende? No que você é resiliente, Emily? No que eu sou resiliente, não esperava essa pergunta. O que é resiliência pra você? Eu acho, Emily, que a resiliência pra mim é a consistência. É a persistência em um propósito. Só tem resiliência, só aguenta tomar porrada quem tem um propósito. Quem tem motivo pra voltar pra casa. Quem sabe o que quer. Poxa, eu quero ajudar meus pais. Namoro há 3 anos. Vou pra Maringá. Como que eu sustento meu relacionamento à distância? Resiliência. É entender o que é minha âncora. Pergunta que não quer calar, que todos estão fazendo, que subiram ali pra gente. O que você vai fazer em Maringá? Eu vou fazer administração na Universidade Estadual de Maringá, na UEM. E vou passear lá. Vou, assim, né, tomar um bronze naquele friozinho de Maringá. E é isso que eu vou fazer lá. Eu vou crescer. Oh. Vai pra academia, o menino. Tomar trembolona. Contra teston, trembolona. Ó, mas eu já tô forte, velho. Não, tá massa, pô. É pouco, mas é honesto. Acho que ele já foi pra Maringá adiantado, já. A cabeça tá lá já. Cara, mas é. E aí, Emily? Esqueci qual era a pergunta. E a minha resposta? O que é resiliência pra você? Arrumar motivos. Arrumar motivos pra fazer as coisas, principalmente as que precisam ser feitas. Porque pra aquelas que não vão acrescentar em nada é muito fácil você arrumar motivo. Ah, eu tô cansada, eu não quero. Eu vi um vídeo esses dias que é sobre não arrumar justificativa pra aquilo que te atrasa. Por exemplo, a gente tava falando do esporte. Ah, eu não vou treinar hoje porque... Ah, você não foi treinar hoje. Não, eu não fui treinar hoje porque... Não, chega. Não justifica aquilo que te atrasa. Ah, eu não estudei hoje porque... Não. A gente volta aquilo, só vai e faz. Entender o motivo do porquê você tá fazendo é esse, só ir e fazer. E torna aquilo automático como um treino. Quanto tempo você treina, Rafael? Bom, agora atualmente estou treinando calistenia e academia. Então, a calistenia faz, se eu não me engano, uns 8 meses. Então, realmente, calistenia, eu creio que principalmente você precisa ter uma baita de uma resiliência. Por conta, se você, por exemplo, quer pegar um movimento novo ou fazer algo novo, você precisa praticar aquilo sem parar. Que nem eu tô praticando parada de mão, por exemplo. Que Faz aí pra gente. Ah, calma lá também, né, meu patrão? E que nem eu tô praticando isso já faz uns 3 meses, cara. E eu todo dia tô lá tentando erguer a perna, mas ela desce sempre, entende? Então, mas eu creio que se eu continuar um tempo, por exemplo, eu consigo. E, cara, isso daí pode levar... Bom, fazendo analogia, né, também da calistenia, isso você pode levar muito pra vida. Por conta que se você não desiste daquilo, cara, você pode conquistar basicamente o que você quiser, entende? Se você realmente persistir, se você realmente manter uma resiliência, praticamente nada daquilo vai ser impossível pra você, sabe? Então é algo muito bacana, cara. Essa questão da resiliência, questão
dos treinos também. Tipo, é muito, muito bacana também. Pratiquem calistenia, é da hora. Eu tenho bastante pra mim aquilo que você falou, que treino também não é só sobre corpo, é sobre cabeça. Então, cara, tem gente que vai pra academia por depressão, por ansiedade, por um escape. E eu tenho muito pra mim que você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de treino físico mesmo, ajuda demais a cabeça. Me ajudou demais. Principalmente as pessoas saem de relacionamento, vão pra academia pra cuidar da cabeça. Então, não entrem em relacionamentos, vão pra academia. Cuidem da cabeça. Ou, às vezes, a pessoa precisa de um relacionamento pra entrar na academia. Exatamente. Ou, às vezes, ela entra na academia pra um relacionamento. Exato. N óbvio. fatores. Ou, às vezes, levou um fora e foi pra academia. Precisava achar algum jeito, algum viés de escape. Precisa achar alguma via de escape. E eu acho que quando a gente fala de viés de escape, principalmente a Emily me deu esse gancho, para abordar um pouco sobre a depressão. Eu acho que a depressão, na maioria das vezes, tudo que a gente falou aqui, acaba na depressão afunilando. Porque a gente pensa em resistência, em resiliência, e o que a gente tá falando aqui vai ser escutado por muitos jovens. Seja num corte, seja no próprio vídeo no YouTube. E às vezes muitos desses jovens, eles precisam de ajuda. E eles pedem ajuda. Só que você não tem ninguém pra ver, ouvir e acolher, essa ajuda não adianta de nada. Então, a resistência, às vezes, pra você sair da cama, é muito difícil. Eu tô falando por mim. Porque por mais que vocês sejam meus colegas aqui, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muitas vezes foi muito difícil, tipo, levantar da cama. Tomar medicação que às vezes eu tomo até hoje. E quando a gente fala sobre depressão, a gente pensa nos nossos colegas, nos nossos amigos, dos nossos familiares. E dói. Dói, Emily? Dói porque é dor. E nós, como humanos, a gente tem muito... Graças a Deus, nós temos muita essa empatia. De pegar um pouco a dor do outro. De ir lá, caramba, o que tá acontecendo? Não, vamos resolver. Vamos sentar, vamos conversar. Que horas que eu posso te ligar? 10 horas da noite? Tá acontecendo alguma coisa? E acho que isso que nos torna humanos. Essa empatia. Sim. Essa questão da simpatia também, cara, é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, a pessoa tá muito, que nem você falou, às vezes não consegue erguer da cama, porque tá muito triste, às vezes algum parente acaba falecendo, sabe? A pessoa acaba entrando em depressão, às vezes por relacionamento, como é bastante, podemos dizer, da nossa geração, assim, sabe? Que é bastante comum. Então, creio que sempre ter um apoio ali pra poder ajudar a pessoa. Cara, isso é muito importante, sabe? A gente sempre... Esse sentimento humano que nós temos é algo muito, muito lindo, sabe? Porque... Cara, se a pessoa, por exemplo, consegue ajudar... Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem depressão. Às vezes eu conversava com ela, tipo, só conversava apenas, sabe? Eu meio que me mantinha do lado dela. Ela acabou contando pra mim que contou mais coisas, que se abriu mais comigo do que com o psicólogo dela. Sendo que eu, tipo, só praticamente tava do lado dela, sempre estive no momento com ela. Às vezes ela tava chorando, eu tava lá com ela, entende? Então, esse questão da empatia que nós deve ter, que nós tem, eu vejo que é algo muito lindo mesmo, sabe? Então é muito... Eu queria abrir um parêntese que não é algo da nossa geração. É biológico. Então, a gente tem esse momento, essa transição entre nós, criança e adolescente, que vem isso de, caramba, como assim o mundo não é tão bonito como parecia? Como assim eu não brinco tanto, não tenho mais prazer nisso? Os meus pais mudaram. Não mudaram, mas a nossa percepção mudou. Como que foi essa transição para você, Eduardo, de o mundo não é tão... se maravilha, esse mar de rosas? Eu acho que o mundo não é uma maravilha. Foi algo que eu percebi. Acho que talvez eu nunca tenha percebido isso. Porque eu acho que eu vivo, por exemplo, dentro de uma bolha. Eu sou homem, branco, minha família é de classe média, tenho uma educação bacana, vou poder estudar numa escola, numa instituição estadual, legal. E eu acho que eu não tenho limites. Então eu começo a fazer as coisas.
Eu tô nesse podcast agora porque eu cheguei no... E aí, Sanji, tudo bem? Tananã, tananã, tananã. Que Sanji, pra quem não sabe, é o diretor do instituto. E fui conversando, trocando ideia, enchendo o saco de um, enchendo o saco de outro. E saí do papel. Não tem limites. Pra mim. Mas eu sei que pros meus colegas tem. E o meu limite, muitas vezes, foi esse, de sair da cama. Porque tendo privilégios, nem sempre eu tinha amigos. Nem sempre eu desenvolvia a espiritualidade. E às vezes é muito difícil você ter uma perspectiva favorável de determinadas situações, que no meu caso, enfrentar bullying, por exemplo, e sem uma perspectiva favorável. Entende? E dentro da religiosidade, agora entrando nesse assunto, na igreja em que eu frequentava, eu escutei, por exemplo, que a depressão era frescura. Como assim depressão? E eu briguei, óbvio, eu ia ficar quieto. Nunca! Eduardo, fica quieto. Como assim? Que história é essa, bicho? O que você quer dizer com isso? Tá de sacanagem? Passou 2 meses. O cara tava depressivo. E aí eu mudei de igreja. E aí? Depressão é frescura? Cara, depressão com certeza não é frescura, por conta que... Não, isso obviamente é óbvio, entende? Mas, poxa, muitas vezes uma depressão, que às vezes nem parece depressão, sabe? Às vezes a pessoa só tá meio que num... Às vezes você pensa que a pessoa tá num dia triste e tudo mais, aí vai ver na semana que vem acaba saindo, por exemplo, desculpa assunto pesado, mas acaba saindo uma notícia que a pessoa acabou se suicidando, entende? Então é algo muito sério que deve ser muito levado a sério. A questão da empatia mesmo, voltando, poxa, deve muito ser levado a sério. Poxa, a pessoa tá triste. Pô, o que tá errado com a pessoa, sabe? Vamos lá conversar com a pessoa, vamos buscar apoio, vamos ligar pra um centro de ajuda pra poder ajudar aquela pessoa, sabe? E qualquer sinal pode ser um grande sinal. E às vezes até o último, infelizmente. Então, cara, que nem eu, por exemplo, já cresci já muito ouvindo isso também. Ah, tipo, por exemplo, homem. Eu sei que, obviamente, mulheres também têm, mas homem, vira homem, tipo, isso daí é frescura, vê se cresce, que não sei o quê. E, cara, muitas vezes uma pessoa muito abalada psicologicamente, que não tem uma estrutura familiar boa eu digo no sentido de, às vezes, ninguém próximo, às vezes a pessoa só vê, por exemplo, briga de pais. E, cara, isso pode ser algo muito que a pessoa não vai levar pra vida inteira, se acabar não acontecendo algo pior. Então, às vezes a pessoa pode nunca mais se abrir, às vezes a pessoa pode criar um trauma. E isso daí pode acabar muito, por exemplo, com a vida dela, entende? Então é algo bem... que, cara, com certeza não é frescura. Se vê alguém triste, poxa, conversa com a pessoa, tenta ver o que tem de errado com a pessoa, ver o que aconteceu. Tenta fazer ela se abrir com você. Se ela não quiser, pelo menos fica próximo do lado dela, entende? Então, mais ou menos isso. E É frescura, Emily? de forma alguma. E nisso a gente volta lá atrás da empatia, do ensino. Do ensino nas escolas, que não traz isso de... essa atenção. Atenção aos detalhes, que a gente tá vendo muito na faculdade hoje. De você ver, tal pessoa tá diferente. É humano de nós irmos, mas dá pra ter essa ajuda enquanto fundamental, enquanto ensino médio, de você ter você ser esse suporte, como professor, como instituição, dar esse suporte, e você ensinar também as pessoas, as crianças, a ter uma mentalidade forte, de aprender a não confiar em cada pensamento que lhe vem à mente, que cada ideia que ela tem na cabeça talvez não seja tão boa. Então, para ela não dar ouvido, porque tudo que a gente foca expande. Então, se eu focar em não consigo levantar da cama, não vai conseguir. Isso não nos é ensinado. Mudança de mentalidade é algo que a gente vê muito presente no Instituto, que a mentalidade muda as nossas ações também. Então, talvez mudando um pensamento, dando essa ajuda, recebendo essa ajuda, é o tipo de coisa que faz a diferença. Que nos torna diferente, que nos torna humanos também. E eu acho que você falou algo que eu achei até muito interessante, que foi, Rafael, como às vezes a família fala pra gente que a gente tem que ser forte. Às vezes ser bonzinho é muito bom. Ser obediente é bom. Porque pelo menos nas gerações anteriores, a obediência é sinônimo de respeito, é sinônimo de amor.
Mas, honestamente, foda-se. Porque falar palavrão é algo feio socialmente. A gente fala palavrão dentro da nossa casa. Por que a gente não pode brincar? Por que a gente não pode... Por que a gente tem que ser fortalezas e penetráveis e ficar com escudo e armadura o tempo todo? Nesse padrão que é um personagem que a gente não é. Por quê, Emily? Eu sempre puxo muito pro mundo corporativo. Porque é o meu foco, então ele tá sempre na minha cabeça. Cara, isso é necessário, talvez, para você não aceitar pouco. Porque isso de ser bonzinho sempre, de ser o obediente, dependendo da sua cabeça, vai te transformar no máximo em mais um. Mais um funcionário, mais uma mão de obra barata. E, cara, eu vejo muito o mundo corporativo como tubarões. No mar de tubarão você não sangra. Então, por isso todo esse escudo, toda essa muralha em nossa volta. Não é necessário que as pessoas vejam que tô triste. Eu volto naquilo de fazer o que precisa ser feito. Cara, a gente tá acabado, a gente tá destruído. Mas estamos aqui. Posso não falar tanto quanto eu falaria. Mas eu tô aqui. Mas eu converso. Tô aqui, me faço presente. E entrego o melhor de mim. Entrego o meu 100% aqui, onde eu tô hoje. Não é o 100% que eu entregaria num dia ideal, num dia excelente. Mas é os meus 100%. É o que eu consigo entregar hoje. Entender os seus limites. Isso é bastante importante. Como que são os seus limites, Eduardo? Como você lida com eles? O meu limite está, Emily, nos meus sentimentos. Porque ao mesmo tempo que o mundo corporativo é um mundo rodeado de tubarão, eu sei da porrada. Ó meu bíceps. Eu sei aguentar porrada também. Mas eu preciso ser sensível com o meu time. Eu preciso sentar aqui e fazer uma reunião antes do podcast começar. Falar, ei, como que você tá? Como que você tá, bicho? Você tá aguentando? Tá ocupado? Como que tá o seu coração? Porque o maior contrato que a gente pode assinar quando a gente decide entrar em qualquer projeto da nossa vida é que a gente vai ser feliz. O mundo corporativo é cheio de tubarão. Tubarão não sangra. Concordo. Porque o tubarão ele tem que ser exemplo. Eu tenho que ser um exemplo. Poxa, eu cobro de vocês que vocês cheguem cedo. Eu vou chegar cedo. Antes de todo mundo. Vou conseguir sempre? Não. Mas alinha. Conversa. Seja sensível. A inteligência artificial pode substituir mão de obra barata. Mas jamais uma inteligência artificial substitui um ser humano. Um sentimento. Cara... bom, isso já interliga, por exemplo, que a gente estava falando bem no começo do podcast, que é a questão de ser perfeito, por exemplo, na criatividade. Cara, isso basicamente vem sendo cobrado há muito tempo socialmente, sabe? E muitas das vezes as pessoas que cobram isso de outras pessoas também são inseguras com isso, entende? E, cara, sobre isso da questão do tubarão, realmente... É questão de ser perfeito. Isso daí a gente vê muito e agora nas influências digitais. Como, por exemplo, o Instagram, onde a pessoa tem que postar tudo perfeitamente, sabe? E parece que se ela, por exemplo, postar uma foto do rosto dela, ela vai ser julgada. E, poxa, e ela não tem que ligar pra isso. Tipo, é o que realmente o Eduardo falou, foda-se, você não tem que ligar pra isso. Mas, cara, isso vem problematizando muito. Inclusive, isso vem causando muitas depressões, eu imagino. Por conta que as pessoas querem ser perfeitas, mas elas não são. Ninguém é perfeito. Você pode dizer que uma IA é perfeita no algoritmo. Mas, poxa, ela não vai ter a perfeição do ser humano que é errar, por exemplo. Entende? Então, cara, é muito complexo isso. Mas, realmente, se alguém vem realmente te cobrar pra você ser perfeito, você não é. Ninguém é perfeito, cara. Só aceita. Ninguém é perfeito, realmente. Então, é muito complexo isso. Por conta ainda mais agora que, por exemplo, as mídias digitais, as redes sociais estão... Cara, parece que você só vê a vida perfeita de um influenciador, de uma modelo, por exemplo. Você quer ser aquilo, mas você não é, entende? E aquela pessoa também não é aquilo. Não é.
Esse que é o B.O. Tipo, todo mundo quer ser uma coisa que ninguém é. Você tá falando isso e me lembra um professor lá do CDB que ele tava com esse questionamento. Ele decidiu postar coisas que ninguém posta. Ele estendendo roupa, lavando louça. É o tipo de coisa que todo mundo faz, mas ninguém posta. Vejo, tipo, tem pra que postar também. Mas, enfim, é este questionamento que ele trouxe pra uma pesquisa de TCC. Inclusive, não sei como que tá o andamento lá, vou pesquisar, vou trazer pra gente. Próximo podcast. E eu não sei se realmente é, mas normalmente essas pessoas que você fala, pô, que cara maluco, às vezes são as pessoas mais felizes, cara. Isso que é o doido, por causa que basicamente o doido que não é doido. E quem é doido são quem diz que não é doido, entende? Nossa, ficou bem doido, mas... mas se parar pra pensar, até que faz sentido. É verdade, você tem razão. E quando você diz que a gente só vê a vida perfeita, eu, por exemplo, que gosto muito das vendas, você, Emily, do marketing, cara, quando a gente pensa nas vendas, a gente pensa justamente que a gente tem que mostrar ali pro cliente um produto que ele idealiza. A gente soluciona uma dor, às vezes com um gatilho mental de escassez, de urgência. Ah, não, se você não comprar essa caneca aqui do Pode Ficar, caso você queira, entre em contato com a gente. E Mensagem no direct. você pode comprar essa caneca, mas tem poucas unidades. Escassez. Quer dizer que tem? Óbvio que não. Acho que não. A gente consegue fazer, é só ligar aqui, cara, pelo amor de Deus. Mas isso vende. Então, o que a gente tá vendo agora, pelo menos na mudança do marketing, que eu venho percebendo, é personalidades como a Liz Macedo, não sei se vocês conhecem, mas, poxa, cara, eu tenho 18 anos, eu fico vendo uma menina de 16 mostrando que ela tá fazendo ali um babyliss com um negócio dela da Dyson, que a Francine El que deu. Eu tô viciado naqueles vídeos, porque ela é autêntica. O que é autenticidade? O que é autenticidade, Emily? Você tá que é ficando bom nisso, autenticidade, velho. Pra entrevistador logo. Ele batata aqui. Eduardo, o que é autenticidade? Liderança. Foi engraçado que voltou tudo pra ele. Pra mim, a autenticidade é eu poder ser verdadeiro com você, te respeitando. Eu acho que a gente vem enxergando um discurso, principalmente quando a gente adentra a política, de que tanto a esquerda quanto a direita enxerga liberdade de expressão e discurso de ódio como a mesma coisa. A minha posição é central, porque eu não acredito em política, eu acredito na indústria e na iniciativa privada. É o que eu vejo. Entende? Então, quando a gente pensa justamente nesse discurso de autenticidade, dar um posicionamento igual o que eu dei agora pode me trazer muitos problemas. Mas eu estou ciente disso. Só quem tá me assistindo sabe que eu tô sendo autêntico. Eu estou guiando pelo exemplo. Guiar pelo exemplo é liderança. Até que ponto isso é bom? Até o ponto em que ser sensível te abre mais portas do que fecha. Muitas vezes eu vou ter que ficar quieto, vou ter que engolir sapo, vou ter que aguentar a bucha. Mas no momento em que eu acesso você, no momento em que eu trago ali um salgado e você me retribui com um brownie, quer dizer que eu consegui. Será? Escassez, não sou acessível. Só tenho 2, hein? A caixa inteira aqui. É os 2 últimos, como pra me ajudar. Cara, isso é pior que isso mostra muito que as pessoas agem por desespero, entende? E eu vou trazer aqui uma notícia inédita. Rafael vendia salgado. Sim. Eu tenho certeza que era essa estratégia que ele usava. Não entrega. É os últimos 2, um monte na mochila. Procede, Rafael. Procede. Não, procede a venda de salgado. Entendi. Entendeu? Festa fake news. Mas, ó, só tem 2 unidades. Mas, enfim, poxa, pior que, cara, meu primeiro contato com a venda foi vendendo salgado. Inclusive, foi recente isso, né? Foi ano passado, mas... por conta que eu tive essa ideia ano passado, sabe? Cara, eu achava engraçado, por conta que eu, do nada, chegava lá com a... na verdade, vou começar do começo, como foi a história. A escola vendia salgados, certo? Aí depois acabou fechando a cantina. E eu falei assim, pô, como não tem cantina, eu vou vender o meu salgado. Tipo assim, eu fazia o salgado e fazia junto com a minha mãe, inclusive, e a gente acabava vendendo. Vendia só um sabor, que era só o de frango.
Então, eu cheguei assim, pô, na verdade, cheguei pra comer o salgado na sala, sabe? Eu falei assim, pô, gente, tô vendendo salgado por R$ 2. Acabou que o pessoal, mas, tipo, eu falei meio tímido, entende? Como foi meu primeiro contato, por exemplo, eu falei assim, pô, tô vendendo salgado aqui, R$ 2. Aí o cara falou assim, ei, você tá vendendo o quê? Que não sei o quê. Aí eu cheguei lá perto dele, né? Falei assim, mano, tô vendendo salgado, né? Tudo mais, tá R$ 2. Se vocês quiserem comprar, eu só tinha 4 salgados. Aí acabou que eles compraram tudo. Eu falei assim, pô, que da hora, né, mano? Tipo, Tô ganhei passando dinheiro. fome, mas que da hora. Tô passando fome, mas que da hora. Ganhei 10 conto, né? Aí eu acabei trazendo outras vezes e, tipo assim, o pessoal foi gostando. Inclusive, isso daí parecia até que eu tava traficando salgado. A diretora não deixava vender salgado um tempinho depois que eu comecei já a crescer um pouquinho mais lá, ficar um pouquinho mais conhecido. Aí toda hora que alguém me via lá, outro salgado, outro salgado. Aí esse virou meu apelido, pela escola, inclusive. Aí, cara, era muito bacana, por conta que... Como foi o meu primeiro contato com a venda, eu realmente tava dando certo, eu falei assim, poxa, cara, que massa, sabe? Dá pra vender essas coisas. Aí depois comecei a ter ideia, tipo, e se eu vender tênis? E se eu vender... E se eu, por exemplo, vender pela internet? Aí, antes disso, eu já pensava já em vender pelo marketing digital. Acabou que eu não dei ideia, tipo, eu não tinha computador. Eu ainda não tenho, mas acabava que eu falava assim, pô, mas eu tô juntando, por exemplo, pra comprar um computador pra mim continuar com essa ideia, sabe? Que eu falava na época. Mas, cara, essa questão da venda eu acho muito bacana, sabe? Aí depois outras pessoas começaram a copiar a ideia, começaram a vender gelinho e tudo mais. A escola praticamente virou um feira central ali, entende? Mas, cara, é muito bacana essa questão das vendas, sério mesmo. Se... Inclusive, eu penso em vender outras coisas também, sabe? Como tênis, por exemplo. Eu continuo tendo essa ideia, que eu acho bem bacana. Mas, por exemplo, de começo, sabe? Depois começar a crescer mais. Realmente criar um comércio pra mim, tipo, uma empresa, O entende? que você vende, Emily? A minha imagem, atualmente, vendo o meu trabalho. Ainda mão de obra barata. Mais um dia eu chego lá. E eu acho que para isso a gente precisa falar também, e eu reforço a continuar dizendo isso. Cara, tudo tem um começo. É um processo, faz parte, vai ser difícil. Quando você fortalece a sua marca pessoal, você fortalece seu nome. Você fortalece quem é a Emily. Você fortalece quem é o Rafael, quem sou eu, Eduardo. Então existe um padrão. Existe um padrão. Aí sim você tem que ser um personagem. Vendo isso do começo, tudo tem um começo. Eu lembro que a gente foi no Empreende Fest, a gente esteve presente nos 2 dias, e a única palestra que eu consegui sentar para prestar um pouco de atenção, o cara falou a frase: se você não tem vergonha da sua primeira embalagem, você começou muito tarde. Dá 2 segundos para vocês pegarem isso aí. Isso faz muito sentido. Você começou tarde, mas começou. É o importante. Mas, gente, só começa. Começa com o que tem. Vendendo 4 salgado, começando pelo Instagram. Começo. Começa gravando vídeo, postando aqui, postando ali. De alguma forma, apenas comece. Porque a gente tá cheio de gente com ideias muito boas. Que estão esperando o momento exato de lançar um produto, de abrir sua primeira loja. E não vão. Por isso que dizem que o cemitério é o lugar mais rico, rico de sonhos. Lá estão enterrados milhares de sonhos, milhares de pessoas brilhantes. E ficou por isso mesmo. E acabou ali. Porque esperou tempo demais. Esperou a embalagem perfeita, o produto certo, uma boa estrutura. Esperou. Como que você lida com a espera? O que você está esperando para começar? Quando ele ri assim, eu sei que eu peguei num ponto. Pegou crítico, pegou crítico. Eu espero pra começar aquilo que eu acho que não vai ser perfeito. Porque eu sou muito exigente, eu sou chato, eu sou insuportável. eu sei que eu sou muito autocrítico. E é por isso que eu cobro do meu time, da minha equipe. E é meu. Pode ser um instituto. O diretor pode ser o Sanjo. Mas é o meu time. Então eu cobro. E eu tenho muito medo de começar a principalmente trabalhar em uma empresa e não ser perfeito. E eu não ser o melhor. Isso me incomoda. Esse é a ferida que você tocou. Porque
Cara, existe uma grande diferença entre você não ser bom o suficiente e você tá a todo momento buscando a perfeição. E isso eu tô aprendendo agora. Eu não sei qual é o meio termo ainda. Até que ponto eu estou dando o meu máximo, até que ponto eu estou dando o meu melhor e até que ponto eu só estou procrastinando. Nisso de buscar a perfeição, quando que acaba o Eduardo e começa o que os outros vão falar? Rafael? Essa ficou muito no ponto. Eu acho que aí entra a autenticidade. Entra o discurso que eu pratico. Que é o discurso de... Poxa, Emily, eu ainda não sei até que ponto. Mas eu estou tentando. Eu não sou o melhor no marketing digital. Mas eu serei o mais esforçado. Então, isso daqui é um podcast de jovens, feito para jovens. Mas não é o melhor podcast de jovens. Mas pra gente é o melhor e isso é o suficiente. Entendeu? Isso basta. Isso é o melhor que a gente consegue no momento. Não é o suficiente. Nunca vai ser. Nunca. A gente é grato pelo que a gente tem hoje. Mas a minha ambição é de estar cada vez mais nas alturas. A gente está sendo patrocinado no Sebrae. Por que a gente não pode estar no podcast do Empreende Fest? A gente sendo os entrevistados. Nunca vai ser o suficiente. Enquanto eu estiver vivo. Por isso não tem limites. Porque o limite vai ser o corpo físico. Vai ser a matéria. Quando eu envelhecer, tiver com 50 anos, igual o Sanji Calvo, careca. Precisando de um transplante. Talvez o meu corpo me limite. Mas enquanto eu tiver condições, eu vou estar buscando, me desafiando. Porque eu sou um cara que gosta do comodismo. Cara, tem uma frase que eu vi faz muito tempo, mas que eu imagino que seja perfeita pra tudo isso que você disse. Que é, flechas são como metas, quanto mais longe a gente atira, mais longe a gente alcança. Isso, cara, eu creio que se enquadra perfeitamente pro que você disse, de não desistir, de você correr atrás, de você pensar lá em cima, sabe? Porque, por exemplo, se você pensa ali embaixo, você às vezes conquista ali embaixo, mas, tipo, você acaba ali, sabe? Você acaba se acomodando, você acaba ficando na sua zona de conforto, entende? Então, creio que seja bastante... que essa frase abrangeu muito o que você disse sobre Rafael, conquistar. qual que é seu limite? Eita. Eduardo? Não, nem vem, Emily. Cara, pior que eu acho que o meu limite é quando eu realmente, sei lá... Nossa, é doido, eu ia falar isso. Quando eu tiver sem os braços, sem as pernas, é doido. Não. Mas eu te conheço. Eu desisto fácil. Mas, Você nem sério começa. mesmo, tipo... O meu limite, eu realmente acho que é quando eu perceber quando eu parar e pensar, pô, realmente consegui. E aquilo que eu realmente queria e tô satisfeito com isso. Bom, por mais que muitas vezes a gente nunca vai estar satisfeito, até mesmo quando estiver bem velho, eu creio que o meu limite realmente seria quando eu basicamente não poder mais também. É, tipo, as duas situações, sabe? Quando eu realmente perceber, poxa, não dá mais. Não, tipo, não... Tipo, eu conquistei muitas coisas, sabe? Creio que seja quando eu tiver, por exemplo, sei lá, nos 30 anos e falar, poxa, não, vamos botar uns 60, 70 aí. Caraca, 30? Uns 60, 70 por aí. Eu falo assim, poxa, tudo que eu vivi valeu realmente a pena. E, poxa, se eu morrer agora, eu tô feliz, entende? Creio que esse realmente seja o limite que eu colocaria em mim. Você colocou esse... Quando eu tiver 30 anos, me lembrou num vídeo. Cara, dos 20 ao 30 você tem que ser louco. Você tem que ser maluco. Começa no YouTube, abre um canal, abre uma loja, se mexe, movimenta. Você tem 10 anos pra isso. Você tem 10 anos pra dar certo. Pra escolher naquilo que você é bom. Escolheu, depois dos 30, você... Se escolher rápido, amém. Se não escolher, 30. Você começa a focar naquilo. Mas a gente tem um leque de opções. A gente agora, no começo da vida, que muitos dizem, tem um mundo inteiro pra explorar. E eu acredito que a gente tá explorando da melhor forma. Tipo, um sábado de manhã, sentado numa mesa de podcast.
conversando com empresários, tendo essa oportunidade, estando presente em eventos, tendo a oportunidade de estar em eventos. É isso que nos torna diferente. É isso que nos torna instituto gerando líder. Gostei desse, tá ficando boa. É. Mas eu só discordo de uma coisa que você falou. Sobre a questão que a gente tem só dos 20 aos 30 anos. Por conta que, cara, eu acho que, sei lá, se a pessoa às vezes começa com 31, vamos pôr no limite do começo. Ou, sei lá, 50. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu sonho é fazer tal faculdade. Várias vezes já vi caso de, sei lá, senhora de 60 anos, por exemplo, fazendo faculdade. Vários não, tem alguns, calma lá também. Mas, poxa, é aquilo, cara, você... Não tá tarde pra você começar. Mas também não tá cedo. Mas também não espera a vida inteira Isso. pra... Não tá cedo pra você... Poxa, você vai ficar esperando a vida inteira pra poder agir, sabe? E eu acho que você me deixou muito pensativo sobre qual é o meu limite. Eu acho que agora eu tenho uma resposta mais elaborada. Eu acho que o meu limite é quando a minha âncora, ela não tá sendo vista. Eu sei o meu parâmetro baseado, por exemplo, na minha namorada. Então se ela fala, amor, você tá falando só disso. Putz, eu não estou presente. Quando eu não consigo estar presente dentro das coisas que eu valorizo, eu sei que ultrapassou o meu limite. E agora, caminhando pro encerramento, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, mas eu tenho umas últimas duas. E eu queria te fazer. Existe, em toda essa conversa que a gente teve, alguma pergunta que eu não fiz pra você, mas você gostaria de responder? Cara, creio que a gente abordou bastante temas atuais, podemos assim dizer. Poxa, questão da nossa geração, por exemplo. Eu não lembro se a gente acabou conversando sobre isso, por exemplo. Sobre a questão de... nossa geração... Não, na verdade a gente comentou assim, sobre a nossa geração, por exemplo, tá muito aflorada. Às vezes tá muito nessa questão da depressão, sabe? Cara, eu, por exemplo, ficava muito pensativo sobre essa questão realmente da idade, que a gente tava comentando agora. Sobre, poxa, tá tarde pra mim começar, tá tarde pra mim, tipo assim, começar a agir, sabe? Que nem meu sonho de jogar futebol, que eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Acabou que eu não podemos sim dizer que eu desisti, mas tipo, acabei não dando continuidade nesse sonho. Por conta que, por exemplo, sempre jogava muita bola, por exemplo, no começo. Mas por questões financeiras, eu não digo questões financeiras, mas interesse por parte dos meus pais, por exemplo, de às vezes me colocar na escolinha. Às vezes os pais não incentivar o filho naquilo que ele realmente gosta de fazer, sabe? E, cara, é sobre isso mesmo que eu imagino que a gente não acabou conversando muito. Sobre os pais, muitas vezes, não acabar, tipo assim, ajudando os filhos. Às vezes os pais acabar não... Os pais, às vezes, amigos, as pessoas que acabam se levando pela outra, sabe? Então, tipo, só isso que eu gostaria de comentar também, que não importa, cara, realmente não importa o que os outros que disser, seu sonho é seu sonho, então só não desiste, realmente, se você quiser, realmente, você vai atrás. Podemos dizer que, por exemplo, podemos dizer que esse daí do meu sonho do jogador de futebol, posso dizer que eu não fui atrás, cara. Eu fui atrás, na verdade, por conta que eu fui procurar, mas acabou que eu era um pouco mais velho já, entende? Sobre a questão, enquanto na escolinha aceitava. Então acabou que eu não segui com o meu sonho, por exemplo, jogar na base, de ser realmente um jogador, por exemplo, sabe? Que realmente sempre foi meu sonho. Mas, cara, realmente, nunca desista daquilo que os outros... nunca desista daquilo que você coloca pra você. O seu propósito, o seu sonho, tudo, cara. Só aceita, mano, que aquilo que é seu, entende? Então só vai atrás. Você Inclusive, sabia? eu gostaria de perguntar pra vocês. Não, falar. pode. Pode falar. Agora eu vou entrevistar vocês. Qual que seria o maior sonho de vocês? Vai lá, Eduardo. O meu maior sonho, acho que é ajudar jovens a poderem
poderem ser, no caso, quem eles quiserem. E o seu maior sonho? E o seu, Rafael? Você não tem definido por agora? Ah, Eita. Bom, não, o meu maior sonho, bom, podendo assim dizer por agora, seria aproveitar o máximo de tempo com meus pais. Que seria, tipo assim, aposentar meus pais. Eu falo assim lá na frente, não por agora. Que seria, sei lá, poder aposentar meus pais e poder aproveitar o máximo de tempo com eles. Ou aproveitar com meus irmãos, entende? Então é por causa que eu sou um cara bem família, possamos assim dizer. Inclusive, uma menina do instituto disse isso, enquanto a gente tava fazendo uma dinâmica com o professor César Monteiro, né, se eu não me engano. esse é bom. Esse é brabo. Cara, inteligência emocional é coisa muito importante. Tipo, eu sou um cara, posso dizer que sou um cara bem família, cara, que eu gosto muito de tipo assim, poxa, respeitar os pais, entende? Quando aquilo é certo, sabe? Então é bem... E a gente vê o quão importante é isso dos valores. Naquilo que você falou sobre jogar futebol, seu sonho de jogar futebol. Sabia que enquanto você tá vivo não é tarde demais? Verdade. Mas por conta dessa questão do futebol, eu creio que seja um pouco mais complicado. É complicado, mas não é impossível. Não tem por que você desistir se esse é o seu sonho. Então vai atrás. Vai hoje. Que se for pra amanhã, de amanhã o cemitério tá cheio. De depois em depois. Depois eu faço, depois eu mando mensagem, depois eu começo. Eita que eu tomei agora. Posso fazer uma última pergunta pra encerrar? Sim. Tem mais alguma coisa? Nada. Rafael, a referência que eu vou fazer agora é em relação a um cara chamado Antônio Abajurama, de um programa que ele criou chamado Provocações. Uma referência. Então eu vou te perguntar. Rafael, o que é a vida? Cara, o que é vida? Essa pergunta pode abranger muitas respostas, sabe? Bom, mas eu não posso dizer que eu tenho uma definição sobre o que é a vida. Mas, cara, a vida é algo pra ser vivido, sabe? Algo pra ser aventurado. A vida é algo que deve ser misterioso. Misterioso naquilo que... Misterioso pra você, por exemplo, saber aproveitar ao máximo, sem... Poxa, ter surpresas de coisas boas, por exemplo. É colecionar momentos, sentimentos, emoções, tudo... Poxa, é você poder realmente colecionar aquilo, levar aquilo pro final. Conta que tudo aqui é passageiro. Então, basicamente... Poxa, se você não aproveita aquilo, cara... Basicamente a vida não foi nada pra você, imagino, sabe? Rafael. Oi. O que é a vida? Cara, o que é a vida? Eu não sei. Rafael. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Dá pra Vê aquela música tipo, a vida é boa pra caralho, não sei porque eu tô chorando. E, gente, para encerrar também, eu vou ler um poema para vocês, porque quando eu comecei a entrar nesse assunto sobre depressão, eu achei que depressão era algo tão simples que a gente conseguia resolver com dinheiro. Porque eu ficava muito puto por não ter, e enxergava os meus amigos que tinham como a vida que eu idealizava, a vida perfeita. Pra mim, ter dinheiro, contratar os melhores psicólogos, psiquiatras, e não teriam depressão as pessoas que tinham muita grana. Só que eu encontrei um amigo que tinha dinheiro e depressão. E aí eu escrevi. Esse foi meu primeiro poema que eu escrevi, e o nome dele é Pedido de Socorro. E ele diz mais ou menos o seguinte: às vezes um pedido improvável, da pessoa talvez mais amável, doce e carinhosa, mas com peso enorme nas costas. Às vezes a pessoa mais sorridente, sem a mínima chance de ter problemas aparente. Não existe perfil, muito menos classe social. O que é visto por uns como frescura, para a família traz uma dor surreal. Às vezes a falta de entidade é a única explicação da família desacreditada, e sem conseguir descrever a culpa em forma de sensação. Pede socorro àquele menino que não sabe dizer o que sente, a ansiedade inexplicável e a vontade inabalável e a grande certeza
incerteza de saber se vive ou se morre. Porque se continuar vivo me traz tanta angústia, será mesmo que é tão ruim a morte? Às vezes a vida mais perfeita, escrita e lida à caneta, é o que mais motiva a vítima. Às vezes o pedido chega indiretamente, um pedido que vem do coração. E tão sem sentido visto por uns e sem conseguir entender a motivação e o possível indício é aquele pequeno acontecido que levou aquele menino a pular do precipício. Infelizmente, senhoras e senhores, o pedido de socorro não há tempo foi lido. Meu nome é Eduardo Rocha, eu estou aqui entrevistando o Rafael, essa que é minha querida amiga Emily. E é isso. Nós estamos aqui no finalzinho já para agradecer a presença de vocês nessa mesa. Rafael, muito bem-vindo. Volte mais vezes. E agradecer também Instituto Gerando Líderes, Lagir Contabilidade e Portal Negócio CG, onde temos todo esse espaço aqui à nossa disposição e à sua também. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tamo junto.